Neste domingo, na continuidade do conjunto de lições sobre mordomia, o tema da nossa aula nesta ocasião será a mordomia dos bens. O autor da nossa lição, ele usa como texto base uma palavra que o apóstolo Paulo dirigiu ao seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo, que está na primeira carta de Timóteo, ou a primeira carta para Timóteo, capítulo 6, versículo 10, quando o texto bíblico diz assim: porque o amor do dinheiro, ou amor ao dinheiro, é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé. Precisamos entender, compreender que toda riqueza pertence a Deus. Ele é o soberano e, como soberano, toda a riqueza pertence a Deus. Muitas vezes é conhecido alguém dizer assim: isso é meu, isso é minha, e muitas vezes não temos a intenção de dizer que a propriedade é nossa, mas na verdade nós estamos colocando um detalhe que como se fosse parte de pertencer a cada um de nós. Mas o bom estudo desta ocasião começa pelo entendimento que tenhamos de que toda a riqueza pertence a Deus. Os seres humanos, aí inclui todos nós, somos somente instrumentos para a sua administração. Aprove a Deus tornar cada ser humano, ou poder usar cada ser humano como administrador dos seus bens ou das suas riquezas. E a nós que temos o privilégio de um dia termos conhecido a Jesus Cristo como nosso Salvador e também como nosso Senhor, nós podemos entender, compreender e aceitar que Deus nos quer instrumento para a administração dos seus bens. O direito de propriedade é de Deus. Ele, realmente, somente Ele, é dono de tudo. Há uma diferença, ou precisa haver uma diferença, entre aquele que serve a Deus, entre aquele que já teve uma experiência salvadora com Jesus Cristo e aquele que ainda não o conheceu como Salvador e Senhor. A atitude correta do crente é reconhecer que adquiriu fortuna, ou que adquirir fortuna, depende das forças que vêm de Deus. Ter fortunas, ir em busca delas, não é um pecado, mas nós temos que entender que possuí-las dependemos da ajuda preciosa do próprio Deus. Os bens são concedidos ao homem para usufruto, ou seja, enquanto ele está neste mundo, ele pode desfrutar desses bens para usufruir deles, sem que haja necessariamente merecimentos humanos. Os bens que chegam às nossas mãos, os bens que chegam aos nossos cuidados, não significa dizer que é resultado de merecimentos que acumulamos ao longo dos tempos. O que o dinheiro representa?
Nesse sistema que nós vivemos neste mundo, nós conhecemos a figura do dinheiro como uma recompensa pelo número de horas trabalhadas em um dia. No conjunto de um mês, vai representar o salário dos trabalhadores. Essa é uma visão muito comum para quem vive hoje, porque o dinheiro é uma recompensa repassada para aquele que trabalha um determinado tempo. O autor faz uma ilustração muito interessante do que significa o uso do dinheiro. Ele conta a ilustração de um americano que deixou uma carta para a sua filha, carta essa que ela só deveria ler depois que ele viesse a falecer, para que ela compreendesse que a riqueza que ela viria de herdar seria resultado de todo o esforço em vida de seu pai. Ela teria uma grande riqueza que estaria depositada no banco para ela, mas agora, depois que ele já havia falecido, aquele senhor queria que ela compreendesse e valorizasse que toda aquela riqueza era resultado do esforço, do trabalho, da determinação de seu pai. Mordomia no ganhar. A arte de ganhar dinheiro. Não há condenação da Bíblia para se adquirir dinheiro. A Bíblia não condena que ganhar dinheiro seja um pecado. A ilustração de Jesus nas parábolas dos talentos e na parábola das minas demonstra que ganhar dinheiro de forma correta é uma capacidade que vem de Deus. Por isso, o próprio Senhor Jesus ilustrou o adquirir ou fazer prosperar dinheiro como uma necessidade que pode estar sendo trabalhada por qualquer ser humano. Ganhar dinheiro é uma arte que todo crente deve cultivar. Crentes autênticos podem desenvolver de forma abençoada esta atividade. E graças a Deus que ao longo de toda a história da humanidade e também neste tempo do mundo, existem pessoas que têm trabalhado e feito prosperar o seu dinheiro de maneira correta e são principalmente pessoas que têm um ótimo relacionamento de fidelidade ao seu Deus. Oportunidades corretas não devem ser desprezadas. Oportunidades podem vir também para o crente. É só observá-las se elas são corretas de acordo com o caráter cristão. Mas nunca transferir o seu amor ao dinheiro. E eu repito novamente o texto base, quando Paulo diz ao seu jovem pastor Timóteo, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. Interessante que quando Paulo fala essa expressão, ele está mencionando que o amor ao dinheiro, ou seja, o uso ao dinheiro, o apego ao dinheiro de modo incorreto, não é bom para nenhuma pessoa. E, infelizmente, como diz o texto, alguns se desviaram da fé. Alguns abandonaram a fé porque construiu no dinheiro o seu novo Deus. Na mordomia no ganhar, vamos trabalhar
o seu perigo, o perigo em relação ao uso mal do dinheiro. Houve uma senhora que pediu oração pelo seu filho, porque ele estava ganhando muito dinheiro e ela estava preocupada com o seu filho, não é porque o dinheiro ia ser ruim para ele, mas a maneira como ele estava cultivando aquele dinheiro que estava ganhando e muito ganhando, longe das previsões naturais que se poderia acontecer. O ideal de todo mordomo é procurar fazer Deus o sócio gerente. Eu achei muito interessante quando o autor da nossa lição chama Deus como sócio gerente, aquele que vai estar junto, não ele apenas que provê o ganho, mas aquele que nos ajuda a usar com sabedoria aquilo que recebemos aqui nesta vida. Graças a Deus pelos crentes que, ao adquirirem suas fortunas, não se esquecem de Deus. E o mundo tem conhecido muitos e muitos crentes que ganharam dinheiro, continuam ganhando, mas não conseguem se esquecer do seu Deus. Princípio básico no trato do dinheiro é a honestidade. Mas há alguns cuidados indispensáveis que precisamos adotar quando tratamos do assunto dinheiro. Primeiro, tomar dinheiro emprestado sem intenção de pagar. Durante o meu ministério pastoral, eu tive o privilégio de servir a Deus pastoreando a Igreja Batista de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte. Um dia, conversando com um dos líderes do Banco do Brasil naquela cidade, ele me disse: pastor, o senhor nem pode imaginar o número de pessoas que vêm ao Banco do Brasil, fazem empréstimos, mas eles sabem que não têm condições de resgatar aquele empréstimo. E estão circulando aí pela cidade como se fossem pessoas de alto caráter. A nossa lição chama a atenção para esse detalhe. Não é errado pegar dinheiro emprestado, se for isso necessário, mas nunca esse empréstimo ser sem ou com a intenção de não pagá-lo. Segundo cuidado indispensável seria tirar vantagem de um negócio, aproveitando-se da inexperiência de outros. Ninguém deveria fazer alguma coisa procurando tirar vantagem de um negócio, contando com a total ou parcial inexperiência das pessoas ali focalizadas. E o terceiro cuidado: pagar menos a um trabalhador do que o tempo real trabalhado. Quem tem a função de ser o patrão, o dono de um negócio, não é honesto retribuir àquela pessoa que está trabalhando um valor monetário abaixo do real valor do serviço que a pessoa está prestando. Quarto princípio, ou quarto cuidado: usar o dinheiro para outro fim, não aquele que estava planejado. Se há um planejamento, aquele dinheiro não pode ser usado por um outro momento a não ser aquele terminado. A mordomia no usar, como trabalhar corretamente no uso na administração do dinheiro. Primeira, responsabilidade. Quem tem uma fortuna tem uma grande responsabilidade.
ter uma fortuna precisa ser ligado a ter uma grande responsabilidade. O autor da nossa lição cita um belo exemplo de uma senhora norte-americana, a senhora Ida, que tinha grandes recursos, conseguiu acumular grandes recursos ao longo da sua vida pessoal. E ela era uma serva de Deus. E era no tempo em que estava sendo projetado construir hoje o templo da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. E aquela senhora decidiu entregar uma parcela volumosa dos seus recursos para ajudar na construção daquele que é hoje um belo templo da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Desperdício entre a classe pobre. Pode parecer estranho que pobre não use corretamente o dinheiro que tem, mas entre os pobres pode também haver mordomos infiéis, que não sabem usar aquilo que está à sua disposição. Pobres podem ser também esbanjadores como os ricos, desde que usem corretamente os recursos que são disponíveis a eles. Jesus ilustrou em parábolas que foi aquele que menor tinha, que não soube administrar o que tinha recebido. Aquele que recebeu menos foi exatamente o que pouco usou com sabedoria os recursos que tinha em suas mãos. Economia. É preciso saber distribuir. É indispensável ter um método para gastar. Quem tem o dinheiro, quem recebe a graça de ter um bom recurso, não pode gastar, gastar e gastar. Precisa ter um método para isso. Um bom hábito nas finanças é ter um orçamento para as despesas mensais e só gastar aquilo estabelecido no seu orçamento. Infelizmente, a vida financeira de muitos evangélicos é um péssimo testemunho para os incrédulos, porque aqueles que não conhecem a Cristo como Salvador sempre vão cobrar do crente uma atitude que não seja aquela que Deus espera de cada um de nós. Mas o nosso modelo, sempre o nosso modelo, é o Senhor Jesus. Ele foi e Ele é o Criador de todas as coisas. Mas durante a sua vida terrena, a sua caminhada na terra, ele fez opção de viver o modelo dos pobres. Ele não esbanjou por ser o Criador, mas sempre teve o modelo dos pobres. Certa vez Jesus declarou uma frase muito linda que caracterizava essa sua atitude, quando disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por isso, Jesus adotou no grupo apostólico a função de Judas como o tesoureiro, aquele que deveria tomar conta das finanças do grupo apostólico. Na multiplicação dos pães, Jesus orientou que as sobras não fossem desperdiçadas. Todos se alimentaram, todos ficaram fartos daquilo que receberam. E Jesus terminou dizendo: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Certa vez quiseram colocar Jesus em uma dificuldade, cobrando dele um imposto. Ele não tinha uma moeda exatamente naquele instante, naquele segundo. Mas Jesus opera um milagre, manda
Pedro pescar um determinado peixe e na boca do peixe estava uma moeda e Jesus ordena então que Pedro pagasse o seu imposto e o dele com aquela moeda. É o modelo da fidelidade do uso do seu próprio dinheiro. Eu termino a nossa lição salientando uma frase que o autor, um pensamento que o autor termina no texto da lição, quando ele diz assim: o dinheiro não pode subir aos céus, mas pode realizar coisas celestiais na terra. E eu fico me lembrando do aquilo que todos nós conhecemos, do trabalho das igrejas, dos trabalhos missionários, do trabalho assistência social, que muitas e muitas vezes nós usamos recursos materiais, do dinheiro material, e Deus é glorificado quando os crentes sabem usar esses recursos para o trabalho de Deus. Que nós saibamos ser mordomos, administradores dos bens que Deus coloca à nossa disposição com perfeita fidelidade.